Crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Infância, adolescência, juventude e fase adulta, ou seja, o ciclo em que uma família precisa proporcionar todos os meios que uma criança necessita para se desenvolver física, psicológica e espiritualmente. Nesse sentido, podemos fazer a seguinte pergunta: as nossas famílias têm sido bem-sucedidas nesse propósito? A família cristã enfrenta o desafio de criar seus filhos de forma saudável, equilibrada em uma sociedade marcada pela imoralidade e violência. Nesse contexto, é importante estudar a natureza da família de Jesus, as diferentes fases de sua vida, conforme registradas nos evangelhos, e o desenvolvimento tríplice do Senhor dentro de sua própria família. Através desse estudo, podemos aprender valiosas lições para as nossas próprias famílias. Jesus nasceu em uma família comum, tendo José como pai adotivo e Maria como mãe. Deus falou com José em sonhos, revelando-lhe a concepção virginal de Maria pelo Espírito Santo. Assim, José se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era o Verbo encarnado que veio habitar entre nós. Nesta lição, vamos explorar o desenvolvimento de Jesus dentro da família formada por José e Maria. Nosso objetivo é extrair lições valiosas do lar do Senhor que nos ajudem a enfrentar os desafios familiares que encontramos hoje em dia. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. José e Maria eram descendentes da família real de Davi e da raiz de Jessé. O casamento deles ocorreu após o anjo revelar a José que Maria estava grávida pelo Espírito Santo. José e Maria não tiveram relações íntimas antes do nascimento de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria, mas eles também tiveram outros filhos, incluindo Tiago, José, Judas e Simão, além de pelo menos uma irmã. Inicialmente, seus irmãos não aceitaram Jesus como Messias e o rejeitaram. Somente após a ressurreição de Jesus é que seus irmãos o aceitaram. Tiago, que era inicialmente incrédulo, se tornou um seguidor de Cristo e liderou a igreja em Jerusalém. Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. Apesar de Jesus ser especial como Salvador e Filho de Deus, seus pais, José e Maria, nunca trataram seus outros filhos com desprezo. Eles sabiam que Jesus tinha uma missão única revelada a eles, mas souberam administrar essa diferença sem diminuir seus outros filhos. Vamos explorar as fases de sua vida: infância, adolescência e juventude. Jesus nasceu em Belém, da Judeia, e foi colocado em um coxo de animais porque seus pais não tinham outra opção. Após 8 dias, ele foi circuncidado e recebeu o nome de Jesus. Jesus teve uma infância comum, cresceu e se desenvolveu sob os cuidados de seus pais. Ele precisava dos cuidados deles em relação à alimentação, proteção, saúde física e mental, além da vida espiritual. Para escapar do rei Herodes, Jesus teve que ir temporariamente para o Egito com seus pais e depois retornou a Israel. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus cresceu em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Aos 12 anos, ele teve uma experiência em Jerusalém, discutindo com os doutores da lei. Nessa idade, os meninos judeus eram introduzidos na vida religiosa e se tornavam filhos da lei, através do Bar Mitzvah. Jesus foi a Jerusalém com a sua família para cumprir os deveres religiosos, participando das festas importantes de Israel. Seus pais não imaginavam que ele ficaria para trás, mas o encontraram no templo conversando com os doutores da lei, que ficaram maravilhados com a sua sabedoria. Dos 12 aos 30 anos. Sabemos muito pouco sobre a adolescência e a juventude de Jesus. A Bíblia relata apenas que ele voltou a aparecer aos 30 anos, quando foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Durante esses anos ocultos, Jesus aprendeu a profissão de carpinteiro com José e provavelmente sustentou sua família. Quando chegou à idade determinada por Deus para iniciar seu ministério, Jesus deixou tudo e reuniu os discípulos, que se tornaram os apóstolos responsáveis por espalhar seu evangelho. A criação de Jesus passou pela sua infância, adolescência e juventude. A proporcionar uma educação cristã através da imaginação é benefício para as crianças. Isto faz diferença especialmente na infância, pois essa experiência acompanhará a criança na adolescência e na juventude. O texto de Lucas 2, 51 a 52 descreve o crescimento de Jesus em 3 áreas: sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Primeiro, Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica como qualquer menino judeu, aprendendo a ler, escrever e enfrentar problemas com sabedoria. Sua relação com o Pai e seus princípios de vida eram dignos de uma pessoa sábia. Segundo, Jesus crescia em estatura. Refere-se ao crescimento físico de Jesus durante sua infância e juventude em Nazaré. Ele tinha uma estatura mediana e desenvolveu habilidades como carpinteiro. Terceiro, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Jesus tinha consciência de sua natureza e missão, demonstrando graça em relação a Deus. E ele também tinha uma personalidade carismática, atraindo as pessoas para ouvir a sua mensagem sobre o reino de Deus. A educação de filhos cristãos envolve o desenvolvimento emocional, social e espiritual. Os pais devem criar um ambiente propício para o crescimento saudável de seus filhos. É importante evitar demonstrar predileção pelos filhos e cultivar equilíbrio e bom senso na educação. A atitude discreta e ponderada de Maria em guardar todas as coisas no coração mostra a importância do equilíbrio na educação dos filhos. O Senhor Jesus crescia em sabedoria e estatura e em graça para com Deus
Deus e os homens. O texto enfatiza a importância da leitura como instrumento acessível e democrático para educar as crianças. A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício ao desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Tenha uma boa aula e Deus o abençoe.